Boa noite a todos. Que bom poder compartilhar a palavra. Eu confesso para os irmãos que eu amo esse momento de pregação, eu amo compartilhar a palavra e é muito legal e desafiador, né? Então, enquanto os irmãos, as crianças entram, os irmãos vão se sentando, vou falando aqui algumas palavras e para dar continuidade a essa série de mensagens, não é, sobre o retrato de Jesus na Galeria de João. E como eu falei, é muito bom ouvir a mensagem de Deus, ouvir a palavra de Deus. E também, de certa forma, é uma tarefa bem ousada, né? Porque, poxa, quem somos nós, né? Seres humanos que estamos aqui para manusear essa palavra que é tão poderosa. Então é algo assim bem desafiador, mas o Senhor nos dá graça, beleza? Então, nessa noite, para dar continuidade à nossa série de mensagens, o tema vai ser Jesus, o pão da vida. Nós já vimos muitos retratos de Jesus, né, no decorrer dessa galeria. Hoje é a quinta mensagem dessa série. Então, vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. Mas antes de entrar no assunto, ou melhor, vamos ler o texto, né, de João, capítulo 6, versículo 22 até o verso 35. Para mim, esse texto é um texto maravilhoso. Claro que todo o evangelho, muito obrigado, o evangelho de João é um dos evangelhos que contém vários diálogos, né, de Jesus com a multidão, Jesus com os fariseus. E esse texto, do capítulo 6, quando eu estava lendo e meditando, eu confesso para os irmãos que em alguns momentos ali, a adrenalina subiu. Por quê? Porque é um diálogo de Jesus com os fariseus, com aquelas pessoas ali que estavam entre aquela multidão, e já os irmãos vão entender que multidão é essa, mas em certos momentos do diálogo, o clima esquenta, né? Porque ali aquelas pessoas estão interrogando Jesus, e aí os irmãos vão entender um pouquinho melhor quando a gente estiver compartilhando aqui, expondo a palavra. Mas vamos lá, vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 6, o verso 22 em diante, até o verso 35, que diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará, que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque
Hoje nós temos a oportunidade de ler, meditar e aprender mais do Senhor através dessa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque infelizmente sabemos que existem lugares que não têm essa liberdade, nós temos essa liberdade aqui. Então nos ajuda nessa noite a estar com o coração aberto, a de fato entender a Tua palavra e principalmente, Senhor Deus, que a gente venha colocá-la em prática em nossas vidas. Em nome de Cristo, é assim que nós te oramos, ó Senhor Deus. Amém. Amém. Antes de chegar no texto que a gente acabou de ler, sobre Jesus, o pão da vida, é interessante olharmos um pouquinho para trás. É importante a gente analisar o contexto dessa passagem, né, do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22 em diante, que foi o texto que a gente acabou de ler. E quando a gente olha para o início desse capítulo, do capítulo 6, a gente consegue entender um pouco melhor o porquê que Jesus começou a falar essas coisas para a multidão. A gente consegue entender aqui o contexto de toda essa situação. Então, logo no versículo 2 do capítulo 6, os irmãos podem voltar aí um pouquinho e também ler aqui junto comigo, vai dizer assim o texto: uma grande multidão o seguia. Então, é interessante observarmos que nessa altura do campeonato, uma grande multidão realmente já estava seguindo Jesus. E quando a gente pensa em multidão, não sei o que é que vem na sua cabeça, mas logo em seguida, quando o texto vai dizer que o Senhor multiplicou e alimentou mais de 5.000 homens, e a gente tem que levar em consideração não só os homens ali presentes, mas também as mulheres e as crianças, que com certeza fazia parte daquela multidão. De fato, era muita gente. Era muita gente. Então, era tanta gente que com certeza que essa multidão causou medo nos discípulos. Não é à toa que quando o discípulo vai ali responder para Jesus, quando Jesus fala sobre alimentar aquela multidão, o discípulo vai dizer: Senhor, mesmo que a gente trabalhasse muito, não seria capaz para alimentar. Nós não conseguiríamos dinheiro suficiente para comprar pão para cada uma dessas pessoas. Por quê? Porque, de fato, eram muitas pessoas que estavam ali nessa multidão. Então, outra coisa que a gente percebe logo no início do capítulo 6, aqui lá para o verso 11 e o verso 12, vai dizer que Jesus, de fato, alimentou essa multidão, multiplicando os pães e os peixes. Eu gosto muito desse milagre. Eu fico imaginando a cena, sabe? Imagina aquela multidão e os discípulos ali sem entender, e de repente, de 5 pães e 2 peixinhos, toda aquela multidão é alimentada. E o texto é bem enfático quando o texto vai dizer que o povo comeu, que ficou satisfeito. E sabe por que isso me impressiona? E é importante a gente olhar esses detalhes do início do capítulo 6, porque se o povo ficou satisfeito, realmente é porque foi muita comida que foi multiplicada. Realmente, não é à toa que o povo vinha andando, né? O povo vinha de muito longe, talvez, e aquele povo estava com muita fome. Então, foi um milagre impressionante, o milagre da multiplicação. E logo no versículo 12 vai dizer também que todos ficaram satisfeitos, né? Isso que eu acabei de falar. E no versículo 14 vai dizer que o povo ali cheio, né, de barriga cheia, o povo reconhece que Jesus é o profeta prometido. Olha só o que diz o versículo 14 do capítulo 6. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Mas aqui fica a dúvida, né? Poxa, será que realmente essa afirmação era verdadeira? A gente vai ver mais para frente. No versículo 15, vai dizer que eles queriam fazer Jesus rei à força. Olha só, aquele milagre foi algo tão impressionante que naquele momento ali, no calor da emoção, o povo queria mesmo à força fazer Jesus rei. Isso é interessante observar. No versículo 17, vai dizer que os discípulos vão para Cafarnaum, depois do milagre, e algo interessante é que Jesus não vai com os discípulos, ainda no versículo 17 vai dizer isso. No versículo 19, vai dizer que Jesus vai ao encontro dos discípulos e anda por sobre o mar. Ou seja, só no capítulo 6, a gente vê ali já 2 milagres, né? O milagre da multiplicação, que foi um milagre público, todos viram aquele milagre acontecendo, e logo em seguida,
um milagre mais restrito ali aos discípulos, porque só os discípulos que estavam naquele barquinho é que viram o Senhor caminhando, andando por sobre o mar. Outro milagre que aponta verdadeiramente que esse Jesus que o Evangelho de João narra é Deus, né? Então, são dois milagres importantes que afirmam a divindade de Jesus. E no versículo 21, para finalizar, fala que eles ficaram alegres com a chegada de Jesus e eles chegaram ao destino que eles estavam indo, certo? Tudo isso é importante observar. E por que é importante observar essas coisas logo do início do capítulo de João, do capítulo 6 do Evangelho de João? E claro, não somente o capítulo 6, mas é importante ter em mente todos os milagres que Jesus já tinha realizado até aquele momento, certo? Por que isso? Porque todos esses sinais realizados por Jesus e muitos outros, descritos no Evangelho de João, nos revela a intenção de João em escrever esse Evangelho. Que intenção era essa? E essa intenção está descrita no capítulo 20. Então, se você puder abrir aí no capítulo 20, no versículo 30 e o 31, vai nos mostrar que intenção é essa, qual é a intenção do evangelista, né, de João. E a intenção de João é persuadir as outras pessoas a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, essa é a intenção de João. Não é à toa que João ele deixa registrado esses milagres tão maravilhosos, né, que apontam de fato que esse Jesus é Deus, que esse Jesus é verdadeiramente o pão da vida. Então, dito essas coisas, vamos entrar aqui no nosso texto, né, que a gente acabou de ler. Logo nos versículos 22 até o versículo 25, nós nos deparamos com o fato de Jesus ele está agregando muitas pessoas, né? A multidão, Jesus e a multidão. Como eu li no versículo, no capítulo 6, no início, de fato, era uma grande multidão. E nessa altura do campeonato, o texto vai dizer que outros barquinhos, né, já estavam chegando de Tiberíades. Ou seja, realmente uma multidão estava seguindo Jesus. E é importante frisar isso, por quê? Porque era algo nunca antes visto naquele tempo. Claro que antes de Jesus, outros já tinham surgido, né, querendo ser alguma coisa. Mas eu duvido que esses outros estavam gerando todo esse burburinho ali naquele tempo. Por quê? Porque era uma enorme multidão que estava seguindo Jesus. Então a fama de Jesus estava crescendo. E sabe uma outra coisa que aparece logo de cara nesse versículo, do versículo 22 ao versículo 25, que vale a pena prestar atenção? É que o mais intrigante é que essas pessoas estavam buscando Jesus, entre aspas, né? Com muita força, com muita dedicação. Não é à toa que o pessoal vinha de longe, não é à toa que o pessoal estava disposto a atravessar o mar, não era à toa que o pessoal ficava ali atento. Poxa, cadê Jesus? Jesus, ele estava aqui, ele foi com os discípulos, opa, não foi. Então o pessoal estava atento, o pessoal realmente queria estar com Jesus. O pessoal estava querendo ver, poxa, será que alguns talvez mais céticos, outros já crendo um pouquinho mais, mas uma coisa é certa, a multidão queria estar com Jesus. O pessoal queria ver o que é que Jesus estava fazendo. E no versículo 26, Jesus repreende a multidão. E ele vai dizer assim no versículo 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Irmãos, é interessante observar que Jesus não responde de cara essa pergunta, né, da multidão. E só um parênteses aqui, só para deixar claro, né, para que a nível da nossa dinâmica aqui nessa noite. Eu vou falar sempre a multidão, mas óbvio que não era toda a multidão que estava falando com Jesus, até porque era algo impossível, porque era muita gente. Mas toda vida que eu falar multidão ou povo, eu vou estar me referindo ali àquelas pessoas que tinham uma certa posição de destaque naquela multidão. Muito provavelmente os fariseus, os saduceus, aqueles religiosos, certo? Enquanto quando eu falar que Jesus falava com a multidão,
não era com toda a multidão, mas era com essas pessoas que se destacavam ali. E foi exatamente essas pessoas, esses religiosos, que fizeram essa pergunta para Jesus, certo? E Jesus, ele não responde de cara essa multidão. Que pergunta foi essa? Ele vai dizer assim: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Certo? Ali ainda no verso 25, no finalzinho, a multidão pergunta: Senhor, quando o Senhor chegou aqui desse lado? E Jesus, ele vai dizer o seguinte: Jesus, ele vai logo combater de cara ali, ele vai meio que repreender aquela multidão. Por quê? Porque ele já sabe qual a motivação daquele povo. Onde ele vai dizer nesse versículo 26 que aquele povo, aquelas pessoas estavam querendo estar com ele, não porque entenderam os sinais, mas porque tinham comido dos pães, ou seja, eles tinham ficado realmente satisfeitos ali naquele momento. A repreensão de Jesus é interessante, pois vai logo de contra e vai afirmando aquela intenção da multidão no verso 14. Ou seja, Jesus nos revela com tal afirmação o coração daquelas pessoas. Jesus sabia que a motivação daquelas pessoas não era simplesmente estar buscando o Messias, estar ali, não era porque aquelas pessoas estavam diante do Messias, mas era um desejo egocêntrico que estava motivando o coração daquelas pessoas, impulsionando aquelas pessoas em estar com Jesus. Então, realmente, Jesus não responde à multidão, pelo contrário, ele repreende a multidão, e Jesus, ele vai deixar muito claro esse coração daquelas pessoas, o egocentrismo daquelas pessoas. E sabe o que me surpreende? É que a intenção do coração daquela multidão não é tão diferente da intenção de muitas pessoas que se dizem cristãs hoje em dia. É interessante isso porque, infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas estão buscando Jesus, querem estar presentes em certas reuniões que atraem até mesmo multidões, não porque entendem que Jesus é verdadeiramente esse pão que ele vai falar mais para frente, o Messias, mas porque simplesmente elas querem serem beneficiadas com aquilo que o Senhor Jesus pode oferecer. Muito parecido com a intenção do coração dessa multidão aqui. No versículo 27, continuando aqui esse diálogo, Jesus aponta para a eternidade, né? Jesus vai dizer assim no versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela qual permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E isso aqui é genial. Por quê? Porque de maneira tão maravilhosa, Jesus ele consegue direcionar um foco terreno, que era o foco ali daquelas pessoas, que eu já falei, satisfazerem, né, do alimento, do milagre, né, daquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus faz uma ponte com a eternidade. Eu acho isso incrível. Isso se assemelha muito com o diálogo de Jesus no capítulo 4 com a mulher samaritana. Vocês devem lembrar, Jesus começa ali conversando, abordando ali a questão da água, e logo em seguida Jesus faz um link, certo, com a eternidade. E aí Jesus ele faz exatamente aqui a mesma coisa, isso aqui nesse versículo 27. Então Jesus, de maneira genial, direciona o foco das pessoas do alimento físico, que é algo transitório, para algo eterno, semelhante com a situação da mulher samaritana. Jesus mostra também para aquelas pessoas presentes, que não existe nenhum proveito eterno em se esforçar pelo alimento físico. Obviamente que Jesus não estava ali combatendo essa questão da gente, como seres humanos, trabalhar por alimento, para conseguir o alimento diário. Mas nesse momento, Jesus ele consegue mostrar para aquelas pessoas que todo o esforço que elas estavam fazendo não se compara com aquilo que faz com que a gente chegue na eternidade. E aqui Jesus vai iniciar, esse diálogo apontando para a eternidade. Porque ele vai dizer, porque Deus o Pai, ele vai dizer no versículo 27, né, que a gente acabou de ler, ele vai dizer o seguinte, mas pela que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ainda assim, ainda aqui nesse versículo, Jesus aponta para si mesmo, como sendo aquele que dá a vida eterna. Agora vocês imaginem, vocês podem até imaginar como foi que aquela multidão encarou essa resposta de Jesus. Jesus estava repreendendo a multidão, aquelas pessoas, e agora Jesus, ele aponta para si mesmo. Jesus aponta para ele e ele fala que através dele, o Filho do Homem, é que Deus ele vai fazer com que aquelas pessoas alcançassem verdadeiramente essa eternidade. E a conversa vai ficando ainda cada vez melhor, né, no diálogo de Jesus. E Jesus ele vai ainda mais dizer nesse versículo 27 que tudo isso é verdadeiro porque o Pai, Deus, o confirmou com o seu selo. E que selo é esse? Como eu falei na minha introdução, João deixa claro que todos os milagres presentes no seu evangelho era para confirmar que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, o Cristo que deveria vir e que veio, não é isso? Então esse é o selo que Jesus está mostrando. Jesus está falando assim, olha, todos os milagres que eu realizei confirmam que verdadeiramente eu sou o Filho do Homem. Eu sou aquele que dá a vida eterna. E aqui, irmãos, no versículo 28, Jesus é questionado por aquelas pessoas. O texto vai dizer assim, então lhes perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Aqui os religiosos começam a questionar, a interrogar Jesus com o intuito de experimentá-lo. Porque pensa, olha só, se Jesus estava falando aquelas palavras tão assim, de certa forma até agressiva para o ouvido daquele povo, então aquelas pessoas tinham que interrogar Jesus, e foi isso que elas fizeram. A gente percebe nos outros evangelhos que sempre eles faziam isso, né? Sempre eles tentavam com todas as suas forças interrogar Jesus e achar alguma espécie de erro ali nas palavras de Jesus, e eles assim fizeram com Jesus nesse momento, porque aquilo que Jesus estava afirmando ser era algo muito sério. Jesus ele estava se colocando numa posição superior do que a posição daqueles líderes ali presentes, daqueles religiosos ali presentes. Então, não é de se admirar que aquela multidão, que aquele povo estava interrogando Jesus. E no versículo 29, Jesus responde. Jesus diz assim, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. E aqui, meus irmãos, Jesus deixa claro para essas pessoas, já que essas pessoas estavam querendo fazer a obra de Deus, o que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus deixa claro que a obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Jesus deixa isso claro. E deixando isso claro, Jesus mostra que a obra de Deus não pertence ao homem. Que crer naquele que Ele enviou não é um esforço, não pode ser feito por um esforço próprio nosso. Jesus deixa claro que é uma ação do próprio Deus na vida do ser humano, fazendo com que ele creia. Jesus está mostrando para aquelas pessoas que, de certa forma, que mesmo que elas se esforçassem ao máximo, Deus ele tem uma obra, e essa obra era impossível para elas fazerem. E que obra é essa? Ele deixa muito claro no verso 29, que vocês creiam naquele que Ele enviou. E se você compartilha dessa mesma fé, é importante que você entenda e que isso fique muito claro. É importante que você entenda que o fato de você crer em Deus, ter se arrependido dos seus pecados, não é meramente um esforço seu ou meu, mas é obra de Deus. É obra de Deus. Então é uma ação do próprio Deus na vida do ser humano, fazendo com que ele creia, tenha fé naquele que ele enviou, a saber, o próprio Cristo. Talvez aquelas pessoas ali, eu gosto de pensar dessa maneira, talvez aqueles religiosos esperassem uma espécie de receita, né? Ou então um passo a passo, já que Jesus estava se colocando numa posição muito elevada,
talvez, ao questionar Jesus, eles estavam esperando, talvez, uma resposta tipo, olha, faça isso, faça tantos sacrifícios a Deus, faça aquilo outro, que era costume deles, né? Porque eles eram extremamente legalistas. Eles gostavam disso. E nós também gostamos, né? Nós gostamos quando as pessoas entregam ali aquele manualzinho perfeitinho só para a gente seguir, porque dá até para a gente, no fim das contas, se gabar um pouco. Oh, poxa, consegui cumprir a receita. Mas o que Jesus mostra aqui é que quando diz respeito à salvação, isso é obra de Deus. É impossível para mim e para você alcançar essa salvação com o nosso esforço, com o nosso trabalho. No versículo 30, diz o seguinte: então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Quando eu li isso, eu pensei, pelo amor de Deus, como é que pode, né? Porque, poxa vida, pães já tinham sido multiplicados. Mais de 5.000 pessoas tinham sido alimentadas e tinha sobrado o suficiente para recolher ali, talvez para mais uma semana ou duas. Então, milagres já tinham sido realizados por Jesus. E mesmo assim, o que o povo fala é, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? Rapaz, era muita cegueira, né, daquele povo. Era muita loucura daquele povo naquele momento ali. Porque, de fato, o Senhor já tinha feito muitos sinais, mostrando que Jesus era sim, era e é Deus, né? Então, como eu disse, nessa altura do campeonato, Jesus já havia realizado muitos sinais incríveis diante dos olhos de todos. A multidão permanecia incapaz de acreditar que Jesus de Nazaré era o Cristo. E sabe o que é que isso nos mostra? É que realmente, se dependesse dos nossos esforços, da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade de perceber as coisas, nunca que nós alcançaríamos essa revelação. Nunca que nós conseguiríamos crer em Jesus. Por quê? Porque se fizéssemos isso, nós estaríamos fazendo a obra de Deus. E nós somos incapazes de fazer a obra de Deus nesse sentido que é o quê? Fazer com que a gente creia verdadeiramente no Senhor. As pessoas já tinham visto muitos milagres ali, mas mesmo assim elas permaneciam cegas, né? A incapacidade do povo de crer é exatamente isso, só apenas confirma que através do nosso próprio esforço somos incapazes de obter essa fé salvífica no Filho de Deus. Eles queriam ver coisas maiores acontecerem. Eles queriam verem coisas ainda maiores do que a própria multiplicação, que já tinha sido um milagre tremendo. E eles tinham um padrão muito bem definido. E esse padrão, a gente vê no versículo 31. Que padrão é esse? O que é que o povo queria ver, né? Qual era o padrão daquela multidão em relação a um verdadeiro milagre, né? E aqui é nos mostrado o milagre do maná. O povo volta lá no passado, lá no Êxodo, né? Onde no livro de Moisés, lá no capítulo 16, o versículo 4 e também o versículo 15, quando fala sobre o maná. O povo vai dizer o seguinte, no versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Eu fico pensando, poxa, por que eles consideravam o maná como um padrão, né? Um milagre, como realmente um milagre, né? E talvez seja porque, no caso da multiplicação, desse milagre tão incrível, Jesus precisou ainda de 5 pães e 2 peixes, né? Já no caso do maná, realmente caiu pão do céu, como está descrito em Êxodo 16, 4, né? Mas, para o povo, se realmente Jesus era realmente o que ele estava falando, o que ele era, ele deveria realizar algo dessa natureza. Ele foi comparado ao maná nesse momento, né? Ele deveria fazer algo tão incrível quanto o maná. E Jesus, ele vai dizer o seguinte, e aqui é onde vem o ápice desse texto.
Jesus vai dizer, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. O versículo 33 vai dizer, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná foi a manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus no Antigo Testamento. E foi algo maravilhoso. Foi algo impressionante. Imagina, uma multidão no deserto, pedindo pão, e de repente Deus faz chover pão. Eu confesso para os irmãos que eu gostaria muito de estar naquele momento. Imagina, você presenciar algo tão incrível. Pão cair do céu. Então, realmente, o pão de Deus, o maná que o Senhor mandou ali, é uma manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para o povo de Israel, no deserto. Mas o maná cumpriu o seu papel no Antigo Testamento. O maná, ele cumpriu ali a sua função, que foi o quê? Saciar a fome do povo de Deus. Mas é importante observar uma coisa. O maná, ele apontava para algo maior no Novo Testamento. O pão do céu, Jesus Cristo. Eu fico maravilhado quando eu passo a entender isso, porque, poxa, será que é possível que ainda poderia vir algo maior do que o maná? E veio, Jesus Cristo. O maná, ele realmente cumpriu o seu papel, mas o principal papel do maná, naquela ocasião, era para apontar para algo que viria muito tempo depois. O pão do céu, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Então Jesus deixa claro que o maná era inferior ao pão do céu, pois o único benefício do maná era saciar a fome física, já o pão do céu, ou seja, o próprio Cristo, tem a capacidade de dar a vida eterna. Era isso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Imagino que Jesus, ao ouvir essa questão do maná pela boca daqueles homens, Jesus, ele, na sua soberania, né, ele sendo Deus, com certeza, ele fez questão de utilizar isso para mostrar para aquelas pessoas que ele mesmo, ele próprio ali, era superior ao maná. Então eles disseram, Senhor, dê-nos desse pão. Ao ouvir essas coisas, a multidão pediu o pão, mas sendo um pouquinho ousado, sabe? Olhando para esse versículo 34, quando eles pedem esse pão, eu tenho a tendência de pensar que não era uma afirmação verdadeira, porque o povo estava com o coração endurecido. Eu ouso dizer ali, eu sinto um tanto ali um certo sarcasmo por parte daqueles religiosos, né? Uma certa, até mesmo uma forma de zombar de Deus ali, do próprio Senhor Jesus. Porque eles não estavam crendo no Senhor. Eles já tinham visto muita coisa, certo? Mas mesmo assim eles não acreditavam que diante dos olhos deles, quem estava ali presente era aquele que estava lá no início de todas as coisas, criando o mundo, certo? E no versículo 35, chega na nossa afirmação aqui, que Jesus vai responder, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aqui Jesus, ele se identifica como sendo ele mesmo a fonte da vida. Ou seja, o pão do céu. E que a única maneira de ter essa vida é crendo nele. Jesus deixa muito claro, da mesma forma como ele deixou claro para a mulher samaritana, que ele era o Messias. Agora, nesse momento, ele está deixando claro para aquela multidão ali, para aqueles religiosos, para aquelas pessoas, que ele era essa fonte de vida. Que ele era e que ele é essa fonte de vida. Esse pão, o verdadeiro pão que desceu do céu. A única maneira de ter essa vida era crendo nele. E com certeza o povo ficou irado. Com certeza o povo se indignou-se. E beleza, depois de eu falar todas essas coisas, depois de percorrer todo esse texto, desde o versículo 22 até esse texto, até esse versículo 35, com essa afirmação maravilhosa do Senhor Jesus, mas
beleza, o que é que isso tem a ver com nós hoje? O que é que nós conseguimos extrair de todos esses versículos e colocar, de certa forma, de uma maneira prática em nossa vida, né? Ou que, pelo menos, de que maneira esse texto nos leva a refletir. Então, eu quero refletir e de uma maneira bem prática com os irmãos, baseado nessa exposição. Então, dito essas coisas, qual é a nossa motivação em estar com Jesus? Nós sabemos a motivação do povo, né? E Jesus revelou a motivação do coração daquele povo. Mas beleza, e a minha e a sua motivação de estar com Jesus, qual é? Será que é simplesmente um bem-estar emocional? Será que a nossa motivação, assim como aquela multidão, é simplesmente buscar um certo bem-estar emocional? Porque isso é comum hoje em dia. As pessoas, né, atiram para todo lado. Aonde quer que transmita paz, as pessoas gostam de estar. Será que essa é a nossa realidade também? Porque se for essa nossa realidade, esse é um motivo muito banal. Certo? Por que isso? Porque Jesus é o pão do céu, é o pão que dá vida eterna. E se a minha motivação e a sua motivação é estar com Ele apenas para ter um bem-estar emocional ou espiritual, isso é muito inferior, né, àquela que deveria ser realmente a nossa verdadeira motivação. Mas vamos pensar em outras coisas. Será que a nossa motivação em estar com Jesus é para ter boas amizades? Porque pelo menos na teoria, né, no meio dos crentes, é para ter boas amizades, né? E quantas pessoas estão aí sofrendo, né, querendo encontrar bons amigos? Talvez aqui na igreja você encontre bons amigos, sim. Talvez num ambiente cristão, né, num ambiente onde uma vez por mês se compartilha ali da ceia, talvez nesse ambiente você encontre bons amigos. Mas se essa for a sua única motivação de estar com Jesus, de estar nesse ambiente, isso é algo muito triste. Por quê? Porque Ele nos dá a vida eterna. Isso é algo muito mais superior a qualquer outra coisa. Mas vamos pensar ainda mais. Ou será que a nossa motivação em estar com Jesus, em ser crente, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, é muito fácil ser crente, né? Será que a nossa motivação é apenas trazer orgulho para a nossa família? Não sei. Talvez você quer tanto gerar orgulho no coração do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus parentes, que você pensa assim, poxa, a melhor forma de gerar orgulho, de dar orgulho para meus parentes é sendo crente. Não sei. Será que essa é a sua motivação? Ou talvez a sua motivação, a minha motivação, seja apenas em receber um milagre. Porque essa era a motivação daquela multidão que estava com Jesus. O povo queria ser beneficiado por algo milagroso. E isso, infelizmente, é muito comum nos nossos dias. Você pode, não adianta, nem precisa nem muito longe, basta você andar na Washington Soares aqui, que você vai encontrar multidões querendo um milagre. Mas será que na Igreja Bíblica Batista do Eusébio também tem alguém dessa maneira, com essa intenção? Não sei. Mas nós devemos sondar o nosso coração. Será que queremos estar com Jesus apenas para receber o milagre? Precisamos sondar nossas motivações e questionar a nossa fé. Talvez você nasceu, né, foi privilegiado e nasceu em um lar cristão. E você deduziu com isso que você é um cristão. Nós devemos sondar o nosso coração. Porque talvez você vai se assombrar com a motivação do seu coração em estar com Jesus. Talvez você se depare com um coração que, mesmo frequentando os ambientes religiosos, né, mesmo frequentando ambientes saudáveis, como esse ambiente aqui, você se depara com um coração que, mesmo estando presente, mas está completamente distante do Salvador, do pão do céu, daquele que é o verdadeiro pão, que dá a vida eterna. Então, esse Jesus Cristo é verdadeiramente nosso Senhor e Salvador. E é através dele que somos alcançados
com esse dom da vida. Então essa deve ser a nossa motivação. A nossa verdadeira motivação deve ser alcançar essa salvação em Cristo Jesus, mediante a fé. E isso não é algo que vem do seu coração, mas é uma obra, é um trabalhar de Deus na nossa vida. Então essa deve ser a nossa principal motivação em estar com o Senhor. Outra coisa, para nós pensarmos aqui, em que ou em quem está a nossa esperança da vida eterna? Está em coisas perecíveis, como o alimento físico que aquelas pessoas estavam buscando, ou no próprio Deus? Parece ser algo óbvio, né? Mas é importante a gente refletir sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque talvez nossa esperança esteja na nossa intelectualidade, né? Porque a nossa intelectualidade é incapaz de nos dar a vida eterna. Até porque os fariseus, muitos que pertenciam àquela multidão, eram pessoas inteligentes. Talvez eu não deixei tão claro aqui, mas nesse momento eu quero dar alguns exemplos de coisas perecíveis, né? E alguns exemplos de coisas que, em hipótese alguma, vai lhe levar para a eternidade. E o primeiro exemplo é a intelectualidade. Tem pessoas que acham, só porque sabem demais, acham que por causa disso podem basear a vida eterna nessa obra, né? E isso é impossível, de maneira nenhuma isso vai te levar para a eternidade. E eu quero dar outro exemplo de algo perecível, algo que não tem nem comparação com aquilo que nossa verdadeira motivação. Então, ser membro de uma igreja reformada, bíblica ou regular, em hipótese alguma isso vai te levar para o céu. Em hipótese alguma. Talvez você diga assim, eu vou para a igreja bíblica porque lá o nome já está dizendo, né, é bíblico. Então, naquele ambiente, com certeza o meu passaporte vai ser carimbado e eu vou para a eternidade. Irmãos, em nenhum momento isso vai lhe levar para o céu, para a eternidade. Sabe por quê? Porque como nós aprendemos nessa passagem do Evangelho de João, a nossa única alternativa é crer em Jesus. Por quê? Porque Ele é o pão que gera vida, certo? Então, em nenhum momento ser membro de uma igreja saudável vai lhe levar para o céu. Claro que eu não posso desconsiderar a ideia que nesses ambientes você vai estar em contato com a palavra, mas não se iluda. Ser membro não vai te levar para o céu, mas a obra que Cristo Jesus pode fazer na sua vida, isso sim te leva para o céu, para a eternidade. A fé em Cristo Jesus. Então, outro exemplo de uma coisa perecível é ter uma boa reputação. É ter uma boa reputação. E a boa reputação pode até te dar glória, né? Pode até te dar aplausos através de outras pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, poxa, deixa eu ver aqui, como Roberto é um homem de boa reputação. Estou usando um exemplo do Roberto, mas poderia usar o meu exemplo, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você ter uma boa reputação e você não depositar a sua esperança, a sua vida, a sua fé em Cristo Jesus. Porque é Ele que é o pão da vida, certo? Então, com isso, eu posso dizer o seguinte: ser alguém inteligente, membro de uma igreja saudável e que tem uma boa reputação, são coisas louváveis, certo? Eu não estou desmerecendo essas coisas, em hipótese alguma. Mas o que eu estou querendo dizer é que não podemos nos enganar. A única maneira de alcançarmos a vida eterna, ou seja, a salvação, é crendo em Jesus. E crer em Jesus significa, primeira coisa, reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, vai dizer algo que a gente aprendeu na última EBF, né? A rota certa é Jesus, certo? Então, crer em Jesus significa reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A segunda coisa, crer em Jesus significa se arrepender dos pecados cometidos. Não adianta nada eu e você abrir a boca e falar com uma certa autoridade, né? Poxa, eu creio em Jesus. Mas beleza,
Mas o que é que isso está significando para você? O que é que vem logo em seguida? Você se arrependeu dos pecados? Porque simplesmente abrir a boca e falar que crê em Jesus é uma tarefa muito fácil. Eu, particularmente, eu tenho encontrado muitas pessoas aí na rua, quando eu saio para evangelizar, que falam que creem em Jesus. E eu chego até para pessoas que não têm uma boa reputação, ou então que são pessoas que marginalizadas, e não por causa de motivos, de algum motivo justo, né, mas por motivos mesmo de criminalidade, enfim. E mesmo essas pessoas que não estão dentro da lei, vamos dizer dessa maneira, elas também abrem a boca e falam, poxa, eu creio em Jesus, eu vou para o céu. Mas o que é que significa crer em Jesus? Se você crê em Jesus, não reconhece que ele é a verdade, o caminho é a vida, se você não se arrepende dos pecados, eu questiono esse seu crer em Jesus. E a terceira coisa é que se nós cremos verdadeiramente em Jesus, precisamos depositar toda a nossa esperança e a nossa fé em Jesus. E a quarta e última coisa que eu quero destacar nessa noite é que se cremos em Jesus verdadeiramente, precisamos viver de maneira piedosa. Então pode-se dizer que essas coisas são inegociáveis, se a gente realmente crê em Jesus. Então tudo isso só me leva à seguinte conclusão: Jesus é verdadeiramente o pão do céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos crer nele, se arrepender dos nossos pecados e viver não mais como donos do nosso próprio nariz. E só um parentezinho aqui, nessa conclusão. Por que eu falo isso? Porque nós precisamos entender que se nós realmente já tivemos já nascemos de novo em Cristo Jesus, como Paulo fala muito bem nas suas cartas, que ele se considerava como escravo de Cristo, nós também somos escravos de Cristo. Então não adianta mais querer viver da sua maneira. Não adianta mais querer fazer as suas vontades. Não adianta mais falar aquilo que vem na telha, né? Nos momentos de ira, no momento de raiva. Mas o que adianta agora é viver de acordo com o que Ele quer que a gente viva. E agir da maneira que Ele quer que a gente haja. Por quê? Porque somos escravos de Jesus. Não somos mais donos do nosso próprio nariz. E concluo da seguinte maneira: precisamos caminhar de acordo com a sua verdade, em santificação diária, não para a nossa glória, mas para a glória e louvor do seu nome. Amém. Amém. E é importante dizer várias vezes amém, porque assim seja, né? É algo fácil? Não, porque é um processo diário. A santificação ela é progressiva, mas que esse desejo, que isso possa governar o seu coração. E eu poderia aqui citar várias outras coisas, como resultado de se alimentar desse pão da vida, né, que é Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, nós precisamos caminhar cada vez mais próximo dele, viver como ele, agir como ele, né? Como diz aquela música lá que eu esqueci o nome. Mas isso é certo. Isso é certo e nós devemos fazer todas essas coisas não para a nossa própria glória, não para a nossa própria glória, mas para a glória dele, certo? Porque ele é o nosso Senhor, ele nos deu vida e vida eterna. Então, finalizo com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, papai, pela tua palavra. Eu oro para que essa palavra, Senhor Deus, gere vida nos corações. Eu oro, papai, que a gente não viva mais como de qualquer maneira, Deus, mas que verdadeiramente, diariamente, papai, a gente venha te conhecer mais e mais e assim viver, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. Pois o Senhor é o pão do céu, que desceu do céu, o verdadeiro pão do céu, pão que gera vida. Então que essa vida penetre em nosso coração, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, Pai, em nome de Cristo Jesus. E antes de dizer o último amém, se por acaso você entendeu essa mensagem, mesmo que talvez em alguns momentos um tanto confusa, mas que você reflita sobre essas coisas, certo? Não deixe só essa mensagem entrar no ouvido e sair do outro, porque
essa é a parte mais fácil, né? Mas que essa mensagem você possa mastigá-la. Pense, poxa, será que realmente eu tenho essa vida? Eu experimentei essa vida? Se não, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Se arrependa, creia verdadeiramente e venha correndo para os pés do Senhor. Amém?